A parte de Deus. Alguma vez você já orou e parece que Deus não respondeu? Já pediu, insistiu e o tempo passou e nada mudou. E no silêncio, parece que nos vem uma dúvida: será que Deus está nos ouvindo? Jesus conhecia que a gente tinha esse sentimento, que a gente tinha essa dúvida. Então ele nos conta uma parábola. Não é sobre poder, não é sobre milagre imediato, mas sobre algo que muita gente perde. Às vezes, todo mundo perde isso: perseverança na oração. Essa parábola está em Lucas 18, de 1 a 8. E lá diz: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Preste atenção nisso, irmãos. Jesus está nos mostrando uma comparação com essa parábola. Não porque Deus é como o juiz, mas porque ele é completamente diferente do juiz. E se até um juiz iníquo respondeu, por causa de insistência, quanto mais Deus, que é justo, que é Pai e que se importa conosco. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Esse é o ponto. Não é que Deus não responde, é que muitas vezes Ele trabalha no tempo dele, no tempo certo, não no nosso. E a gente fica com pressa, ansioso, e nesse intervalo a gente acaba desistindo. E Jesus reforça isso em outra passagem. Esta aqui tem Lucas 11, de 9 a 13. E lá ele diz: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, nós devemos continuar pedindo, buscando, batendo a porta. Não por repetição ou por insistência, igual naquela primeira parábola, mas por fé, pela manter nossa fé viva, pela persistência na oração, pela fé que iremos receber, no tempo certo de Deus e não no nosso. Às vezes, se acontecesse aquilo que a gente quer naquele tempo, não daria certo, ou não seria da vontade de Deus. É por isso que às vezes a gente pensa que demora. Mas a oração não é sobre convencer a Deus, ficar pedindo até que Ele nos atenda. É sobre permanecer, é sobre insistir. Porque Deus sempre nos ouve, sempre nos responde, e Deus age. Mas nem sempre no nosso tempo, como eu havia dito. Talvez você esteja no meio do processo, orando, esperando, pedindo, todo dia, de noite, e nada acontece. Parece que Ele não escuta. Mas Deus não parou, Ele está agindo. Só nós que ainda não vimos, Ele que ainda não se revelou para nós.
Então, não devemos parar de orar, nem desanimar, apesar de ser difícil. Não negocie sua fé com o tempo, porque no fim, a pergunta que Jesus fez naquela parábola ainda continua. Será que ele encontrará fé em você quando o Filho do Homem vier? Então, Deus não nos ignora, ele sempre responde. Quem permanece, vê a resposta chegar. Permanecer é a palavra-chave. Amém? Fiquem em paz, fiquem com Deus.